Senhoras e senhores, muito boa noite. Grande piano rock Glaucio Cristelo. Senhoras e senhores, é uma honra. Muito boa noite. Vamos começar aquilo que viemos fazer. Se porventura o áudio não estiver legal, por favor, me avise, senão permaneça como se encontra. Hoje nós vamos ter que tratar de dois assuntos, porque eu fui informado de um comunicado do executivo do município de Marituba, que amanhã, dia 6 de julho, será desativado, irá ser ou será desativado os perfis institucionais do município. Em função disto, eu tenho que fazer algumas observações com relação a essa situação. Bom, mas isso vai ser ao final, porque o objetivo principal é apresentarmos com muita alegria e novamente registro com muito orgulho do Ministério Público do Estado do Pará na atuação, no desempenho, e não poderia ser de outra forma, considerando a atuação que ele, o parquet, através de seus membros, dos seus promotores e de todos aqueles que os auxiliam, já desenvolveram para contribuir para a regularização do Fundeb a nível nacional. Digo isso, senhores, porque aquilo que aparentemente estava irregular apenas no município de Marituba, permita eu fazer uma alteração na câmera, só um minuto, já retorno. Pronto. Retornando, eu tive que fazer uma intervenção, uma solicitação de uma documentação, mas eu não, obviamente não dava para fazê-lo. Peço desculpa pela intervenção, mas continuando. No dia 4, eu recebi um comunicado com relação às providências já tomadas frente à irregularidade identificada no domicílio bancário do Fundeb do Governo do Estado. Como eu disse aos senhores, aquilo que aparentemente estava apenas identificado no município de Marituba, após o encaminhamento das evidências às autoridades competentes no que tange ao município de Marituba, nós processamos os demais entes beneficiários
E isso nos levou, através da auditoria que o software fez, a identificar irregularidades em todos os domicílios bancários, como os senhores já sabem. Então nós comunicamos todos os tribunais de contas e as instituições que porventura possam auxiliar na construção dessa regularização, e uma delas foi o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Pará, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, sabendo que este é o competente para a matéria. Mas, em que pese essa competência, nós informamos às outras instituições, porque é salutar que todas elas saibam que não é uma prerrogativa apenas do Estado do Pará, assim como não foi uma prerrogativa apenas do município de Marituba, mas há irregularidades em todos os domicílios bancários dos governos estaduais. Partindo dessa linha, nós informamos no dia 17 de junho e foi recepcionado pela ouvidoria, pela promotoria, e eu estou passando aqui rapidamente para informar os senhores do recepcionamento dessa documentação e do posicionamento tomado pelas autoridades competentes. Mas, dentro dessa premissa, é importante que nós saibamos o que está de irregular no governo do Estado do Pará, cuja providência já foi providenciada, iniciada, aguardando o posicionamento dentro do prazo determinado pelo parquê, para que a Secretaria de Educação do Estado do Pará informe, esclareça, dê o seu posicionamento com relação àquilo que nós informamos. E o que foi que nós informamos? Nós informamos que a configuração atual do domicílio bancário do Fundeb do governo do Estado do Pará, através do Banco do Brasil, possui o seguinte CNPJ: 05054861-00176. O ente é o Pará, a unidade da Federação PA, agência, a conta e a data da abertura. A partir deste CNPJ vinculado à conta bancária, o mesmo procedimento do município de Marituba. Conta bancária vinculada ao CNPJ. A partir do momento que essa conta bancária está vinculada a um CNPJ, uma personalidade jurídica, nós podemos dizer em alto e bom som, que esta conta bancária, o titular é a pessoa jurídica daquele CNPJ. Pronto. E no caso, ao fazer a pesquisa do CNPJ, nós temos que o CNPJ pertence ao Estado do Pará, o título do estabelecimento é PA-Gov, Gabinete do Governador. Nós trazemos essas informações na documentação e informamos da legislação aplicável e, especificamente para o Estado do Pará, nós fizemos a auditoria no arquivo fornecido pelo Banco do Brasil, que daqui a pouco eu vou acessá-lo para os senhores, para efeito de registro. Sempre lembrando aos senhores que essas lives elas têm o condão de ser conteúdo probatório, né? Eu coloco, fica à disposição, e quando o judiciário assim entender, estar lá para que eu não possa me contradizer, né? Vai que amanhã eu volte atrás de forma indecorosa e fica lá registrado para saber que efetivamente esta é a minha posição, esse é o meu entendimento, com base nas informações oriundas de instrumentos oficiais.
Então, a partir disso, nós processamos este CNPJ dentro da relação, do arquivo de relação de abertura de contas fornecido pelo Banco do Brasil, e lá encontramos o CNPJ vinculado à conta bancária do Fundeb do Estado do Pará, aonde esta entidade ela possui duas irregularidades, o CNAE e a atividade econômica. Duas irregularidades formais, em que pese essa informação ela é identificada pelo software, tá? Então ele verifica dentro do regramento que a legislação determina se o tipo é matriz, se a atividade econômica confere, se o CNAE confere. Eu estou dizendo isso para que já sirva de fundamentação, para que a gente não estique muita conversa com relação ao município de Marituba. Os senhores são sabedores que nós apresentamos ao Ministério Público de Marituba da irregularidade do domicílio bancário do Fundeb do município de Marituba, que culminou na reorganização, vamos chamar assim, aonde o município de Marituba teve que abrir uma conta, vincular o CNPJ. Porém, entretanto, eu, achando que o município iria fazer uma leitura escorreita da legislação para que não, salvo melhor juízo, o CNPJ vinculado ao Fundeb ainda possui algumas situações que eu espero que a gestão tome as providências. Eu não vou dizer aqui quais são as irregularidades, porque se você fizer uma leitura da legislação, eu espero que faça, mesmo para título de aprendizado, né? Vai que amanhã ou depois você é instado a declinar sobre a titularidade do Fundeb, então é importante que você pelo menos tenha lido a legislação para entender. Então eu peço vênia para que observe que a nova conta bancária está vinculada ao CNPJ que deveria estar agora, perfeito. Agora eu peço que observem o CNPJ e façam uma leitura da legislação para verificar, e eu estou colocando aqui na tela para que não digam que não há pelo menos uma linha, né? Poxa, era só eu olhar para cá e ver que o CNPJ do Fundeb de Marituba ainda tem uma situação aqui. Então, basta isso, tá? Bom, voltando ao governo do estado. O governo do estado do Pará, ele apresenta essas irregularidades formais com relação ao CNAE e atividade econômica. Entretanto, todavia, nós possuímos o CNPJ vinculado ao gabinete do governador. Ele não está em uma personalidade jurídica nos termos da legislação. Eu não vou entrar em detalhes porque isso está sendo tratado e todos os senhores já conhecem. Já as conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Bom, para subsidiar o controle e acompanhamento social, nós fizemos a leitura, o processamento e fizemos essa auditagem, e aqui estão as informações. Apresentamos, como sempre, com muito orgulho, o posicionamento do Ministério Público do Estado do Pará, da terceira PJ, especificamente da terceira PJ de Marituba, na pessoa da promotora Érica, doutora Érica Almeida de Souza, terceira promotora de justiça titular de Marituba, que teve a perspicácia, a ousadia, a coragem, a determinação. Eu não consegui encontrar nas pesquisas que fiz, dentro da legislação pátria, dentro do ordenamento jurídico do Brasil, nenhum posicionamento referente ao domicílio bancário que não viesse da terceira PJ
da Promotoria de Marituba. É uma honra dizer isso. Tá? Eu ainda não encontrei. Se os senhores encontrarem algo que verse sobre a determinação de um promotor de justiça com relação à regularização do domicílio bancário em qualquer ente público, por certo, seja estadual, seja municipal, anterior ao posicionamento da douta promotora de justiça titular do município de Marituba, me avise. Eu desconheço. Para mim, ela inaugura, a terceira PJ, na pessoa da doutora Érica Almeida de Souza, inaugura aquilo que nós chamamos de a reorganização do Fundeb a nível de Brasil. Porque não é só o município de Marituba que estava irregular com o domicílio bancário, mas os governos estaduais, em todas as unidades da Federação IDF, 5.603 municípios. Então, nós encaminhamos para todos os tribunais de contas as irregularidades encontradas e também, para cada uma delas, apresentamos o honrado trabalho promovido pela TJ como referência e fundamentação. A partir desta linha, nós trouxemos aquilo que foi determinado pela promotoria para que a prefeita de Marituba regularizasse o Fundeb no município que estava irregular por certo, e fazemos aqui a conclusão para que os senhores compreendam por que o Fundeb do governo do estado se encontra irregular. O ente federativo recebe recursos do Fundeb na conta 12729, dígito 9, na agência 1674, dígito 8, no Banco do Brasil. O titular da conta corrente única e exclusiva é Estado do Pará, com inscrição no CNPJ 05054861/MIO, ao contrário, dígito 76. Tendo como estabelecimento a seguinte identificação: PA, Gov, Gabinete do Governador. Desta forma, digo eu, a configuração Fundeb do Estado do Pará incorre em desacordo com a Lei de Diretrizes Básicas, artigo 69, caput, parágrafo 5º da Lei 9.394 de 96, e a legislação do novo Fundeb, artigo 20 e 21, caput, e parágrafo 7º da Lei 14.113 de 2020, e artigo 17 do Decreto-Lei 10.656 de 2021, as quais determinam que os recursos devem ser automaticamente transferidos para a conta única e específica vinculada ao Fundeb de titularidade do órgão responsável pela educação. Vou repetir. Que os recursos devem ser automaticamente transferidos para a conta única e específica vinculada ao Fundeb de titularidade do órgão responsável pela educação. É o que não ocorre com o governo do estado do Pará. Na mesma esteira, o Tribunal de Contas da União, através do Acordo 810/2024, plenário, de relatoria do ministro Augusto Nardi, traz as seguintes recomendações. E aqui ele faz as recomendações. Isso foi agora, eu venho sempre colocando isso para vocês e coloco como referência. O relatório de acompanhamento, segundo ciclo do projeto SINAPS, Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação, método de fiscalização remota e contínua da aplicação de recursos em educação, com foco inicial nos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb, identificação de indícios de irregularidade por meio do cruzamento e análise de dados, servidores falecidos recebendo remuneração com recursos do fundo após a data do óbito.
Isso é Tribunal de Contas da União. Servidores falecidos recebendo remuneração com recursos do Fundeb após a data do óbito. Titularidade indevida da conta única e específica vinculada ao fundo. Vou repetir. Titularidade indevida da conta específica vinculada ao fundo. Esse é o primeiro passo que nós estamos fazendo. Nós optamos primeiro por representar em desfavor das unidades da federação, na intenção, talvez, de que, uma vez os governos estaduais regularizem os seus fundos de Fundeb, que isto chegue aos ouvidos dos prefeitos desatentos, desavisados, que não têm uma procuradoria alinhada com a boa leitura da legislação, né? Que isso chegue aos ouvidos e ao conhecimento dos vereadores, daqueles que são responsáveis com a fiscalização do recurso público, e que chegue também aos ouvidos do profissional do magistério, dos pais de alunos, porque isto é Fundeb. Isto é Fundeb, e nós estamos tratando apenas do domicílio bancário. Não se espantem quando nós formos para as operações realizadas nas contas bancárias. Eu não consegui, por força do tempo, terminar a documentação que eu deveria encaminhar hoje ao Banco do Brasil. Mas irei fazê-lo amanhã, porque hoje eu tenho que fazer um levantamento nas redes sociais institucionais do município de Marituba, porque acho que, conforme o comunicado da prefeitura, os perfis institucionais serão desativados. Eu acho um erro, eu tenho certeza que é um erro desativar temporariamente, mesmo que temporariamente, os perfis institucionais do município. A legislação, ela é muito clara. Há que se fazer um levantamento das publicações, verificar aquelas que possam colidir com o que determina as regras com relação ao processo eleitoral, aquilo que atrair a pessoalidade, aquilo que promover a pessoa, seja do executivo, seja de qualquer outro candidato, tem que ser excluída. Que é este tema aqui. Eu peço atenção aos senhores, isso aqui não é para a administração, que a administração eu já entendi qual é a da administração com esse desativação, com essa expressão desativar, temporariamente e retornar após as eleições, o término do processo eleitoral. Eu sei o porquê disso. Eu vou tentar colocar para os senhores. E depois eu volto ao tema. Existe dois efeitos, um para cada ato. O ato de desativar causa um efeito e um resultado. Perdão, expressei mal.
o ato de desativar produz um resultado e causa um efeito. O ato de excluir produz um resultado e outro efeito. Vamos lá. Em se tratando dos perfis institucionais do município de Marituba, principalmente aqueles cuja marcação leva @prefis, ascopa, para o linguajar comum, jogo da velha. Para a terminologia técnica, o símbolo ascopa, jogo da velha, para o senso comum, prefis Marituba. Quando você, em se tratando desses perfis institucionais, que ao longo desses 2021, 2022, 2023, veio recebendo marcação, reposte de perfis, em tese, de pessoas naturais, esses perfis institucionais, mesmo com a publicização de atos puramente da administração, eles são marcados por ascopa prefis Marituba, que, por uma coincidência do destino, também é encontrado a prefis em outras publicações. Hoje eu tive que resolver algumas coisas para a questão do peculato digital. A propósito, quero registrar os senhores. Fomos muito bem recebidos e muito bem tratados pelo delegado designado pelo diretor da 18ª Seccional de Marituba. Tá? É importante que todos saibam que a 18ª Seccional de Marituba nos recebeu muito bem na pessoa do diretor, excelentíssimo senhor delegado de polícia, Dr. Adelino, que destacou um competente delegado para tratar da matéria. Muito nos honrou, muito nos honrou. Então hoje eu tive pouco tempo para organizar umas questões que o que eu gostaria hoje era de ter encaminhado ao Banco do Brasil para apresentar aos senhores. Como eu não o fiz, eu vou me comprometer na segunda-feira a apresentar a documentação aos senhores, que é a solicitação ao Banco do Brasil da disponibilidade dos logs bancários dos governos dos estados. Que aí nós vamos processá-los dentro do software para também fazer os encaminhamentos a quem de direito. Mas, retornando agora ao perfil. Vejam, eu tenho aqui uma conta que em tese não, na prática ela é uma conta institucional. Prefeitura Municipal de tão distante. E aqui eu tenho um perfil no Instagram, @tão distante. E um perfil no Facebook,
prefeitura de tão distante. Esses dois, Facebook e Instagram, são da Meta. São da Meta. A empresa gerencia esses dois. Cada um tem uma especificidade. Instagram tem uma natureza, Facebook tem outra. Muito bem. E são institucionais. Ao criar o @prefismarituba, vou tomar como verdadeiro de que o @prefismarituba significa Prefeitura de Marituba. Vou considerar que o @prefismarituba não é uma terminologia vinculada ao perfil para identificar uma pessoa, mas para identificar a instituição. Legal? Vou desconsiderar o prefix. Vou fazer de conta que o @prefismarituba é voltado para identificar a Prefeitura de Marituba. Partindo desta linha, se por um acaso, ao publicar ao longo do tempo, e eu, nessas publicações, eu incluo a marcação Ascopa, Jogo da Velha, Prefismarituba, em uma publicação, não estou olhando para o conteúdo ainda da publicação. Eu estou olhando apenas para a marcação do Ascopa Prefismarituba. Porque esta publicação será marcada, por certo, pelos algoritmos da Meta. E no momento em que eu, Guilherme Júnior, uma pessoa eventualmente pública que moro lá no município de tão distante, resolvo fazer um evento, sabe lá, de um evento aonde eu traga a banda Magníficos, por exemplo. E no meio dos festejos, da comemoração, no meio do baile, já sou da época do baile, no meio do fuzuê, aí eu pego o meu telefone celular particular e tá tudo jóia aqui. E inauguro uma selfie. Eu trouxe a banda Magníficos para tão distante. Pá. E marco e digito o Jogo da Velha, o Ascopa Prefismarituba. Marcou. Esse conteúdo vai para marcação. Ele não é um conteúdo institucional, pelo contrário, porque eu não tenho nada a ver, eu sou apenas uma figura que todo mundo conhece, que resolveu fazer um festejo lá não sei aonde e trouxe a banda Magnífico, por exemplo. Poderia trazer o Pinduca, poderia trazer o Pablo, poderia trazer, sei lá. Não é esse a questão. A questão é que a minha postagem foi marcada. Esse conteúdo,
Se eu excluí-lo, por certo ele sai. Se eu desativar a minha conta, ele permanece. Agora, se eu desativar a conta, excluir, em tese, e ao reativar ela não constar mais, é por isso que hoje nós já estamos fazendo isso desde cedo, fazendo o levantamento das publicações todinhas, para que na hipótese de o município de Marituba desativar os perfis, nós iremos conferir com o que temos, com o que será apresentado. Entenderam agora? Amanhã, no dia 6 de junho, que segundo a publicação, serão desativados os perfis institucionais do município de Marituba. E ativá-los serão ao término das eleições. Para isso, conhecendo com quem estamos lidando, nós vamos conferir as publicações antes da desativação com as publicações pós-ativação. Só para garantir. Mas o procedimento de desativar tem uma outra interpretação, um outro efeito, que é o impedimento por parte de quem interessado possa, no curso do processo eleitoral e da propaganda, nós avançarmos sobre o conteúdo das publicizações promovidas pela gestão de 2021 para cá, para tomarmos como referência e fundamento para aquilo que possamos, em tese, dizer que tem acertos ou tem falhas. Se porventura o município de Marituba resolver, e eu gostaria muito que fizesse, oh meu Deus do céu, o meu lado ruim, gostaria muito que ela desativasse, mesmo que temporariamente. Mas o meu lado cidadão, o meu conhecimento não me permite. Se eu ficar calado, eu não vou... Eu me conheço. Eu me conheço. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, se o município de Marituba, amanhã no dia 6 de julho, desativar os perfis institucionais, irá o município de Marituba impedir o acesso de qualquer do povo às informações publicizadas ao longo de 2021 para cá. E aí, esse impedimento, nós já sabemos o que vamos fazer. Estou informando porque entre as inúmeras aberrações cometidas pela gestão da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, prefeita municipal de Marituba, esta, se for para conta, vai me dar mais trabalho. E eu estou cheio de trabalho com essa gestão. Cheio de trabalho. E a expressão não é exagerada, não. É aberração mesmo. Até agora eu estou esperando alguém dizer ou me contradizer com relação ao crime de responsabilidade cometido na gestão da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes com a conivência de toda a Câmara. Crime de responsabilidade com o Fundeb. Compreende? Lembra
da inauguração da usina da Paz, na frente do governador, deputado, na frente do povo, o chefe do executivo de Marituba assim se pronuncia: irei encaminhar projeto de lei. Não se reajusta vencimentos por decreto. A sua sorte é que todos os vereadores abaixaram a cabeça de forma vergonhosa. Até hoje eu estou esperando. Eu já recebi uma intimação e fui lá, levei as provas no âmbito da injúria, calúnia e difamação. E eu disse: não, tá aqui, ó. É isso mesmo. Depois foi outra lá para a cibernética. Tá aqui. É isso mesmo. Eu estou esperando alguém reclamar daí da administração, pode ser a Câmara, pode ser o Executivo, pode ser a Procuradoria, do crime de responsabilidade cometido pelo chefe do Executivo. E óbvio que vocês não vão. Óbvio que vocês não vão. Tem que aguentar, com todo o respeito. E, infelizmente, depõe para a população de Marituba a falta de credibilidade. Senhoras e senhores deste município, não pode reajustar vencimento através de decreto. É básico. E nenhum dos vereadores tem credibilidade para dizer o contrário. Nenhum. Do primeiro ao último. Do primeiro ao último. E a vergonha não é minha. Eu tenho que informar a população que os senhores erraram e erraram feio. Compreendem? Bom, esta é a cópia integral e este é o despacho do Ministério Público. Eu vou me permitir a não fazer a leitura do despacho. Para não fazer nenhuma interferência, né? Não que eu possa, não é isso, mas eu trago ao conhecimento dos senhores para que os senhores, para que a população de Marituba e do estado do Pará tenha um sentimento assim de esperança, porque o Ministério Público do estado do Pará, os promotores, eles são nota 10. Às vezes a gente fica meio desesperançoso, meio cabisbaixo, mas o conhecimento e a coragem e um bom parquê e um Ministério Público atuante com os argumentos necessários, E outra, que eu acredito ser importante, sem mentiras. Não vão com o coração. Esqueça. Estude, faça o levantamento, faça as evidências, apresente e utilize o tempo certo. Prejudicaram a professora Maria Vanderlise em novembro de 2023. E por que só agora nós apresentamos às instituições? Por razões muito específicas que não cabe aqui, por cautela, certo? Mas o governo do estado do Pará e a Secretaria de Educação já foi instada a se manifestar no prazo de 10 dias. Os outros governos estaduais também a grande maioria já recebia as informações, e à medida que as coisas forem caminhando, nós vamos colocar isso aos senhores.
mas estou aguardando a regularização do Fundeb do governo estadual para que os municípios do estado do Pará sigam a mesma linha, senão nós vamos ter que representar, e aí eu vou ter que conversar com o Ministério Público para ver se fazemos uma manifestação em bloco, né? Porque tem os outros municípios também das outras unidades da federação. Tem um município que esse eu quero fazer de forma específica, porque nesse município, que não é no estado do Pará, o Fundeb está vinculado à Câmara Municipal. Esse meu tratamento é especial. Bom, eu espero que amanhã, 6 de julho, ao invés de desativar, o município de Marituba faça uma releitura do seu entendimento e, ao invés de desativar, exclua aquilo que precisar ser excluído. Se desativar, entendo eu, posso estar errado, mas acho muito difícil, tá? E eu não me basto. Ah, Guilherme, você está errado. Não, você não me basto nisso. Você não pode chegar e dizer, Guilherme, eu estou certo, Guilherme, não, você tem que chegar, está certo, está errado, em função disto. Aí nós vamos apresentar os argumentos, vamos dialogar de forma urbana, né? E vamos verificar. Porque eu converso, eu dialogo com quem dialoga comigo. Com quem quer conversar comigo, eu também converso. Com quem quer me fazer de pateta, eu também sou um pateta. Tudo bem? Senhoras e senhores, por hoje é só, porque eu tenho que fazer um levantamento nas redes sociais institucionais.